Boa noite, espero que todos estejam bem. Hoje o tema da nossa aula é tipicidade penal. A tipicidade, ela é importante porque ao lado da conduta, a tipicidade ela é elemento necessário do fato típico penal incriminador. A tipicidade penal, ela é entendida sobre dois aspectos, formal e material. O que seria a tipicidade formal? A tipicidade formal nada mais é do que o encaixe entre a norma e a conduta. Um exemplo. A desfere-se. Um exemplo. A desfere tiros em desfavor de B. A conduta de A em desferir tiros em desfavor de B e B, como resultado da conduta de A, vem a óbito, acontece como resultado naturalístico a morte encefálica. Essa conduta de A, à luz da tipicidade formal, é justamente o encaixe entre a conduta de A e a norma penal. Sendo mais didática, a conduta de A foi o quê? Foi justamente desferir tiros e matar B. Essa conduta se amolda em qual tipo penal? Artigo 121 do Código Penal. Então, a conduta de A em matar B se amolda ao artigo 121 do Código Penal. Essa conduta, essa análise, esse encaixe entre a conduta e a norma penal, nada mais é do que a tipicidade formal. Mas é importante não só a tipicidade formal. Sabe por quê? E a conduta de lutadores de MMA? Como que fica? Lutadores de MMA em um ringue, o resultado são lesões corporais. E em grande parte das lutas, as lesões são lesões consideradas lesões graves. Essas lesões, essa conduta em que A, ao lutar com B, se encaixa em qual tipo penal incriminador? Artigo 129 do Código Penal. Lesão corporal. Só que, além da tipicidade formal, nós precisamos entender o que vem a ser tipicidade conglobante. Porque a tipicidade penal tanto é a tipicidade formal quanto a material ou a tipicidade conglobante. A tipicidade formal eu expliquei para vocês que é o encaixe entre a conduta e a norma penal. A tipicidade conglobante, o precursor dela é Eugênio Raul Zaffaroni, um grande criminalista, um dos maiores até, argentino. E ele diz o seguinte, ele fala, olha, se a tipicidade formal é esse encaixe, algumas condutas, elas são antinormativas. E aí você me pergunta, o que é essa conduta antinormativa? É uma conduta contrária à norma. Só que essa conduta contrária à norma, que é, por exemplo, o que acontece nos ringues de lutas de MMA, o que acontece também nos jogos, né, em que ao entrar num jogo de futebol e a partir de dar uma cabeçada no outro jogador e ocasiona uma lesão, essas condutas, elas são antinormativas. Só que, né, contrários à norma, só que lembra do princípio da adequação social? Então, em função essa tipicidade, quando nós analisamos ela de forma conglobante, nós percebemos que essas duas condutas, né, a título de exemplo,
tanto do lutador de MMA quanto nos jogos, essas lesões que acontecem nos jogos de futebol, elas são antinormativas, mas nós temos o princípio da adequação social. Então, em função do princípio da adequação social, há o afastamento da tipicidade material. O afastamento da tipicidade material resulta em antijuridicidade. Ou seja, essa antijuridicidade afasta o tipo penal. Então não é crime. Não é crime. Há outro exemplo que eu preciso explicar é a partir dos estudos da teoria conglobante dessa tipicidade material, eu entendo o princípio da insignificância, o princípio da bagatela, que inclusive afastam a tipicidade de um fato, e o fato, ele ao invés de ser típico, ele se torna atípico. Por quê? Porque afastou-se a tipicidade material. É o que acontece, por exemplo, em que o sujeito A, ele furta 3 balinhas de uma rede de supermercado. Por quê? É uma conduta atípica à luz do princípio da insignificância. À luz, o quê? À luz dos julgamentos que nós temos. Então, esse afastar da tipicidade material, a conduta, ela é considerada atípica. Bons estudos e até a próxima aula.